Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz é morto a tiros no bairro do Jardim Prazeres. 3 rapazes assassinados a bala numa residência em Águazinha. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 8 de maio de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 11 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.081 assassinatos, sendo 565 no interior e 516 no Grande Recife. E no início do programa, Vanildo Cerqueira, vamos saber da situação do companheiro, amigo da gente, o radialista e jornalista Paulo Dias. Ele está internado no Hospital Oswaldo Cruz. Vamos saber dele como é que está a situação, Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Eliel Alves, bom dia, ouvintes do Bandeira 2. Eliel, realmente eu fui acometido do Covid-19, mas graças a Deus estou me recuperando. Estive internado na Policlínica de Afogados, onde fui bem recebido, como todos que estão indo lá, estão sendo bem recebidos, bem tratados pelos enfermeiros, pelos médicos, daí por diante. E fui transferido para o Hospital Oswaldo Cruz, onde estou dando entrada agora, certo? Estou muito confiante em Deus, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu sei que as orações dos amigos, as pessoas que me conhecem, estão valendo muito, porque estou recuperando, estou tendo uma recuperação sucessivamente. Um abraço para você, Eliel. Tá aí o nosso Paulo Dias se recuperando no Hospital Oswaldo Cruz. Suzy Maria de Freitas, de 49 anos de idade, residente em Rio Doce, Olinda, deu entrada no Hospital da Restauração, vítima de um tombo à queda. Reginaldo Nunes da Silva, de 57 anos de idade, residente na rua Quitéria Guilherme, que fica na cidade de Lagedo. Ela sofreu queimaduras por todo o corpo, vítima da explosão de um botijão de gás, e foi trazida aqui para Recife para o HR. Isaías Antônio da Silva, de 49 anos, residente na rua Rio Madeira, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, sofreu um tombo também, uma queda, e foi socorrido na emergência do HR. Marcos Antônio Soares, de 53 anos de idade, residente na rua Viviana Costa, em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes, foi atropelada no bairro de Piedade por um carro não identificado e bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do HR. Moisés de Lima Mendonça, que tem 54 anos de idade, mora na rua Doutor Júnior Lira, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Ele deu entrada na emergência do Hospital da Restauração, vítima de um tombo, uma queda, e mais uma vítima de um tombo, uma queda, socorrido na emergência do HR. Tiago Cabral de Melo, de 30 anos de idade, residente na rua do Maracatu, no bairro da Mostardinha. Ele sofreu ferimentos, vítima de um acidente, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Cláudia Maria de Deus, com 49 anos, residente na Avenida Doutor Joaquim Nabuco, no bairro de Ouro Preto, Olinda, deu entrada na emergência do HR, vítima de um tombo à queda. Também vítimas de quedas deram entrada no HR. João Lino da Silva, de 80 anos, residente no bairro do Planalto, em São João, no interior do estado, e José Mariano da Silva Guzmão, 68 anos, residente na rua Itaipá, em Nossa Senhora do Ó Paulista. São pessoas que deram entrada no Hospital da Restauração, vítimas de tombos, quedas. A polícia continua investigando um duplo homicídio que aconteceu ontem pela madrugada na subida da comunidade PDF, pertinho da Quitanda do Luciano, em Jaguaribe, no Pilar, em Itamaracá. 2 pessoas assassinadas, um adolescente de 17 anos e a jovem Isabela Michele Medeiros de Oliveira, de 22 anos de idade. O homem, o adolescente, ele morreu dentro de uma casa. Já o corpo da mulher, que tinha sido amarrada e arrastada, foi deixado a cerca de 300 metros do local onde o adolescente foi morto. Homens encapuzados cometeram esse duplo homicídio e a polícia segue investigando o caso.
Wesley Douglas dos Santos Moreira, um jovem com 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência na Rua do Campo, em São José da Coroa Grande, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Um foragido da justiça, identificado como Otávio Ramiro da Silva, de 50 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua João Timóteo, em Panelas, no Agreste do Estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Ligados com a gente aqui na Jornal, o professor de tanatopraxia, Edevaldo Machalenta, e Marcílio Alves, da funerária Morada da Luz, que fica na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. Nanda Oficina, na Avenida Presidente Kennedy, bem no finalzinho, já pertinho do viaduto da PE15, perto do Açougue do Povo, em frente à Caixa Econômica de Casa Maior. Inclusive, dado a esposa Mônica, Jerry, Luiz, Enio e Gilson da Galinha. No Beco do S, comunidade do Baldino Pina, estão lá Marcelo do Mercadinho, Cristina, Zero Peixe, Mônica Serrote, Mãe Rosinha, caçadora de cestas básicas, a turma do Sindicato de AI e Catarina, meio metro de língua. O comissário Madruga e os filhos da empresa Redutor, Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Janga, seu Paulo e Dona Vitória estão no Suarana Parque, em Paulista. A Índia Janeide é da tribo Fundidora de Águas Belas, estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria de Bibiribe. E na galeria, o irmão Fábio Capoteiro. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, a esposa Marinalva, Itonda Quitanda e também Adelson do Açougue, todos ligados na Jornal. Saulo Holanda está em Peixinhos, em Afogados, Passarinho TX, e na Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Detentos do presídio de Taquitinga, a 8 quilômetros do Recife, eles destruíram paredes de uma das celas no pavilhão D, invadiram o local e assassinaram 2 outros presos com facas e golpes de barra de concreto. As vítimas, Fernando Augusto Ângelo da Silva e Leonardo Soares de Melo. Nenhum suspeito foi identificado e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Emerson José Ramos da Silva, de 36 anos de idade, residente numa altura maternidade em Moreno, deu entrada na emergência do Hospital da Restauração, vítima de um acidente de bicicleta. Davi Ferreira da Silva, de 66 anos de idade, residente no sítio Tabosa, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Este sofreu queimaduras pelo corpo num acidente, gasolina, uma explosão de uma motocicleta, e aí ele ficou machucado com ferimentos, queimaduras, e foi socorrido na emergência do HR. Vânio Vicente de Lima, de 53 anos de idade, residente na Rua Continental, na UR10 do Ibura. Este sofreu uma queda, um tombo, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Jefferson Laelson Ferreira da Silva, de 33 anos de idade, residente na Travessa da Jaqueira, em Caixa d'Água Linda. Este caiu dentro de uma canaleta pertinho da residência dele e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Márcio José de Freitas, um homem com aproximadamente 43 anos de idade, profissão e residência não informadas. Ele sofreu uma queda devido a uma crise convulsiva e foi socorrido na emergência do HR. Também vítima de uma queda, deu entrada no HR, Erlan José de Araújo Teixeira, ele tem 40 anos de idade e mora no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. Mais uma vítima de queda que deu entrada no HR foi Adilson Pereira de Oliveira, 46 anos de idade, residente no Engenho Jacaré, zona rural de Goiânia. Leandro dos Santos, um rapaz com aproximadamente 40 anos de idade, residente no Alto da Catita, em Moreno. Este foi agredido a golpes de faca peixeira por um desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. José Cícero Mendes da Silva, com 36 anos de idade, residente no sítio Castanho, zona rural de Garanhuns, no Agreste do Estado. Este ficou bastante machucado, vítima de uma colisão entre 2 motos, e foi trazido para Recife para emergência do HR. Alcineide Lima de Souza, com 33 anos de idade, residente na Rua Caracas, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ela foi socorrida no Hospital da Restauração, vítima de disparos de arma de fogo, bala perdida, em frente à residência dela. Ela, Alcineide
Lima de Souza, 33 anos, encontra-se internada na emergência do Hospital da Restauração. Carlos Antônio da Silva, de 50 anos, residente na rua Vera Cruz, em Alberto Maia, Camaragibe, foi mais uma vítima de um tombo, uma queda de uma escada e foi socorrido no HR. Ronaldo Nascimento Cabral, que tem 22 anos de idade, mora na rua Santa Margarete, em Vitória de Santo Antão, sofreu um acidente de motocicleta e ficou bastante machucado, sendo socorrido na emergência do HR. Guilherme de Aguiar Araújo, com 20 anos de idade, residente no córrego José Idalino, no prédio da Guabiraba. Este pedalava a bicicleta e foi atropelado por uma motocicleta. O acidente aconteceu em Nova Descoberta e ele foi socorrido na emergência do HR. Marizane Góes Monteiro, de 57 anos, residente na Avenida Norte, em Casa Amarela, sofreu ferimentos, vítima de um acidente de carro, um capotamento na cidade de Itambé, e foi trazida para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rosildo Braga Borges, de 35 anos de idade, residente na rua Beira Mar, em Goiânia, sofreu um acidente de motocicleta lá em Goiânia e bastante machucado, foi socorrido na emergência do HR. José Eliel de Lima França, com 36 anos de idade, residente na Avenida Goiânia, em Tijuco-Papo, Goiânia. Este sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Severino Luiz da Silva, de 78 anos, residente na rua Pereira do Forte, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Este sofreu um tombo, uma queda na residência e foi socorrido na emergência do HR. Também vítima de queda, deu entrada na restauração Domingos Ferreira de Andrade, 75 anos de idade, residente no sítio Malhada do Cruzeiro, zona rural de Itapetim. Mais uma vítima de queda de um tombo foi socorrida no HR. Vânia Maria Soares Viegas, com 72 anos de idade, de residência não informada. Juarez Barbosa Andrade da Silva, de 45 anos de idade, residente na rua Eugênio de Souza Monteiro, que fica no centro, em Timbaúba. Este foi agredido a golpes de faca peixeira por um elemento cujo nome não foi informado. A vítima foi levada para o hospital de Timbaúba e de lá removida aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rapaz é morto a tiros em Jardim Prazeres. 3 rapazes assassinados a bala numa residência no bairro de Aguazinha. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe, por trás da Casa da Cultura. Em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, estão ligados, sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal, Vaguinho Eletricista, Lula Pena, Dona Maria de Seu Inácio, Igor do Alto do Fuxico, Nancy da Sopa, Nego Negão, Renato Negão, Jorge Malafaia, Bio de Aparecida e Moisés, além de Del da Borracharia. Também Dona Fátima, que é a mãe de Everaldo, estão todos sintonizados com a gente o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Alexandre, motorista da Mob Brasil, ele é pai de Alain, é esposo de Josilene, Lene, Alexandre é filho de Dona Anitta e de Seu Luiz. Dona Tônia é vizinha da turma que mora na rua Barão de Lucena, no Santana, lá em Camaragibe. A turma do Independente, da Campina do Barreto, inclusive o Sargento Léo e Heriberto do Ouro. Também os funcionários de Moreira Modas, no edifício Igaraçu, bem no início da Dantas do Barreto. Na turma na 103, no Maranguape 2, Severino Pius, Gilson Rato, ex-jogador de futebol, Feliciano também, ex-jogador de futebol, lá o ex-náutico, Hélio dos Sindicatos Vigilantes e o presidente Souza, e também Dona Selma, o estivador aposentado Marcos Bola, na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, onde está o filho dele, Bruno da Costela e do Bafo, e também com os lanches, ainda tem lá bem pertinho, Juninho da Água, o comissário José Vicente Carlos Neto e o outro comissário Dodó do Maranguape 1 são lotados na delegacia de Paulista. No Vale das Pedreiras, em Camaragibe, Marcos da Quitanda, professor da escolinha de futebol, Moisés Meu Santo, Mesaque do Mercadinho, Bola, Chu, Vigilante Craúna e Dona Nete, mãe de Doda.
o grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, o Jorginho de Pitão. No IPCEP estão Dona Zuleide, e os filhos Jamerson, Jason, Sheila, Andréia e Giancarlo da Eletrônica, que é a esposa de Flávia. Em São José da Coroa Grande, o taxista Tadeu e a esposa Vânia, que são de Ouro Preto, em Olinda, todos sintonizados na Jornal. No Largo do Afonso, em Águas Compridas, Léo da Banca do Bicho, Claudino Fiteiro e o nosso amigo Gabriel Divulgador, sempre conectado com a gente na Jornal. Aldevir, a esposa Leninha e os filhos Alain e Vítor e os irmãos de Aldevir, Aldemiro do Emop, Santos do Caldinho do Nenê. No Alto do Mandu, Rani Dedeu da Mercearia, Silva do Café, Nozinho Dedé de Belina, Subtenente Cândido do Janga, Sargento Rocha, Marcelo Pocotó, Djalma do Bar da Língua e Ovaldo Galeto, e ainda toda a rapaziada lá ligada aqui no bar do Marco, que fica na rua São Bento, no Arruda, Silvia, Childa e Conceição. O comissário Alberi José Mendes e a família Alvanil Ferreira e os filhos José Américo Filho, Mariana Mendes e Antônio Medeiros. No Pina estão Hugo do Peixe, Nilza e os filhos Roberto e Robinho. O açougueiro Pedro do Mercadinho da Família, no Alto Zé Lupinho, e a mãe dele do Pedro, Dona Maria de Lourdes, em Carpini, e a irmã do Pedro, Isabel Cristina. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata, todos sintonizados com a gente o tempo todo aqui na Jornal. Severino José da Silva, um idoso com 68 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Pacheco Leite Filho, loteamento Primavera, em Paudalho, por Vitor Gomes de Souza, que teria assaltado a vítima. Inclusive essa é a segunda vez, e desta vez a coisa foi bem pior, pois ele tirou a vida do idoso. O suspeito está foragido e o corpo de Severino José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Uma adolescente de 15 anos de idade foi agredida a facadas na rua Tizipió, no bairro do Desterro, em Abelima, pelo companheiro dela, José Roberto de Lima, que já foi padrasto dela, convivia com a mãe dela, que foi embora depois que descobriu que ele estava transando, vivendo com a filha. E daí ele teria estuprado a adolescente, com quem teve uma filhinha de apenas 2 aninhos. Ele está foragido e a adolescente foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Igaraçu. E agora vamos falar de coisa boa, os aniversariantes de hoje. Rosângela, ela é de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Haverá um almoço na casa de Dado, no Jardim São Paulo, com a participação dos filhos dela, da Rosângela, Romário, Rafaela e Mário Bombeiro. Rildete e Marinalva, irmã e esposa, respectivamente, o sargento PM Rui Rocha, do Alto do Mandu. O neto de Marinalva é o Ali, que vai participar de um almoço. Fernando Santos, Fernandinho, este é policial civil, ele é sobrinho de Almir, taxista do Bar do Caranguejo, em Campo Grande. Mário Broa é presidente do grupo Bom de Bola de Casa Amarela. Mário está completando 66 anos de idade e algumas coisas. Jerônimo Moraes é o conhecido Cabeça Branca, completando 69 anos. Ele mora no bairro do Jardim São Paulo e é presidente justamente do time Cabeça Branca. Hinaldo Ambrosio, o conhecido marido, está completando 56 anos de idade e mora no córrego do Genipapo. Bianca Letícia, uma garotinha que está completando hoje 6 aninhos. Ela é neta de Adilson do Ibura e é sobrinha de Mutuca. Jorge da Multirins também está aniversariando, mora na rua Nazaré da Mata, na subida do Morro da Conceição. Os amigos da família, o comissário Claudio Sononô e Dona Estela, da 4ª etapa da Coab em Rio Doce, Olinda. E quem também está aniversariando hoje é o nosso amigo o delegado Alalmo Lima, o conhecido Amarelinho, lotado no DHPP. Amarelinho é filho de Dona Cosma, que é avó de Renato Jefferson. Ele, o Alalmo Lima, o delegado Alalmo Lima, o Amarelinho, vai fazer uma festa aí com os convidados para dar um culto de ação e graça e logo em seguida um almoço para todos os amigos, pessoal da família. Será na Praça do Caiara, começando às 10 horas da manhã, claro, com distanciamento social. Entre a rapaziada amiga dele estão Didi, Gabi Maldizente, Cal, o cantor Berré, Marcílio, também Bin Laden, Aurélio Língua Solta por aí, o Xangozeiro Nego Xixa, até Nego Xixa vai participar da ação e graça lá, que coisa, né? Evandro Fastil também,
Carlinhos Gordo e por aí vai. Inclusive o nosso amigo, companheiro, jornalista, radialista Adúcio Lucena. Tem mais gente ainda. Tem o Nego Kong e tem também Márcio Mago Gigolô de Misa. Te cuida, nego, te cuida, delegado. Tá aí, minha gente. O delegado Alamo Lima, o amarelinho, lotado no DHPP, o filho de Dona Cosma, completando idade nova hoje. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Aristide José de Andrade, o cabo José Veríssimo da Silva Filho, o sargento Aloysio Batista de Moura, a pensionista Márcia Maria Leitão. Tem também mais sargentos aqui, Edmilson Soares de Freitas e Luiz Pedro de Lima, mais pensionistas também, Leônidas Pereira Lima Issá e Maria do Carmo Silva de Lima, e que também estão aniversariando hoje os desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Alberto Nogueira Virgínio e José Ivo de Paula Guimarães. Um ônibus foi assaltado na estrada do Bom Sucesso, nos Montes, em Olinda, por 3 elementos armados que roubaram pertences dos passageiros. Outro ônibus, este da Caxangá da linha PE15 Afogados, foi assaltado na Avenida Senador Nilo Coelho, conhecido como a segunda perimetral em Ouro Preto, Olinda. 2 elementos, um deles com um revólver, roubaram dinheiro da renda. Everton Portelo de Lima, de 30 anos, residente na rua Marquês de Baependi, em Campo Grande, foi baleado na rua Professora Ângela Pinto, no bairro da Torre, por um tal de Vininho que pediu dinheiro. O rapaz disse que não tinha daí. O tal do Vininho meteu bala nos testículos do Everton e fugiu. A vítima foi socorrida no hospital Agamenon Magalhães, onde foi em seguida removida para o Otávio de Freitas do Sancho. Maicon Douglas da Silva Uchoa, um jovem com 22 anos, residente na rua Jacaraú, na ilha de Joana Bezerra. Ele foi baleado perto da estação do metrô lá da ilha por um elemento desconhecido. Ele estava no carro dele quando de repente o cara se aproximou, sem querer pra quê, abriu fogo contra o rapaz. Decão Barbosa da farmácia lá em Gravatá, sintonizado com a gente o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Leonardo Costa da Silva, de 35 anos de idade, detento do complexo prisional do Curado. Este foi agredido a facadas por um outro preso, Cassiano Henrique Barros da Silva, que foi autuado em flagrante no DHPP. Ulisses Pereira Branco Neto, 44 anos de idade, também detento, este da penitenciária de Itacaimbó, e foi agredido por um outro preso, Robson José Barbosa, que foi autuado em flagrante na delegacia local, e a vítima foi socorrida para o hospital também local. Paulo Enéas Barros Gomes Neto, este foi agredido a golpes de foice na Avenida Beira Mar, em Maracaípe, Pojuca. O suspeito, Antônio José Pereira de Lira Neto, que foi preso em flagrante, e a vítima socorrida no hospital local. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR os recepcionistas Marcos Eider de Ouro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica, Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho na barraca de Santa Cruz de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio Ferreira do Janga, e os vigilantes Josias Márcio, Isaías do Alto, José Bonifácio. E agradecendo os operadores amigos aqui da Rádio Jornal, Big Alves, Guto César do Pedro da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Cerqueira, que está comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Supermanhã. Você sabendo de tudo hoje, na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes. É no comando geral, fim de semana, daqui a pouquinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz é morto a tiros no bairro de Jardim Prazeres. Alexandre Nery Cupino, de 36 anos de idade, ele foi morto com disparos de arma de fogo, vários tiros de revólver calibre 38 e pistola .40 na Rua da Lagoa, em Jardim Prazeres do Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos. De acordo com informações, Alexandre Nery Cupino seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 3 rapazes assassinados a bala numa residência no bairro de Aguazinha.
As vítimas: Emerson Lima dos Santos, de 44 anos, Joselito Jorge da Silva Mates Júnior, de 29 anos, e Luciano Clementino Soares, 36 anos. Os três estavam bebendo na casa do Luciano, localizada na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro de Aguazinha, Olinda, quando de repente 2 homens altos, bem vestidos, invadiram a residência e abriram fogo, ceifando a vida dos 3 rapazes. De acordo com informações, as vítimas seriam usuárias de drogas. Os corpos de Emerson Lima dos Santos, Joselito Jorge da Silva Mates Júnior e de Luciano Clementino Soares foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, e a polícia segue investigando esse triplo homicídio que aconteceu no bairro de Aguazinha, em Olinda. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e contundente de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.